Vamos orar, vamos crer no mover, no sobrenatural do Senhor e entender para onde Ele está nos conduzindo, guiando, direcionando. O Senhor, Ele sempre nos conduz e Ele sempre nos direciona. Pai, nós oramos nessa manhã, nós queremos colocar diante do altar do Senhor as nossas vidas. Queremos, ó Deus, convidar a Tua presença, manifesta para esse lugar. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tens liberdade, Pai, para operar. Nós queremos Te agradecer, meu Deus, por essa manhã tão preciosa na Tua presença. Te agradecer pela Tua palavra, direção, cuidado. Te agradecer por todas as vidas que estão permanecendo até aqui, nesse propósito e nesse jejum. Nessa manhã, Pai, nós queremos apresentar diante do altar do Senhor as nossas vidas. Queremos apresentar diante do altar do Senhor, ó Deus, nossa casa e família. Queremos apresentar diante do altar do Senhor o espiritual, o emocional, a família, a saúde, a vida profissional e financeira. Deus, queremos colocar diante de Ti essas 5 áreas da nossa vida, 5 pilares. Ó Deus, onde nós precisamos romper, crescer, desenvolver. Pai, nessa manhã nós oramos para que o Senhor nos mostre o que fazer durante esse período dessa jornada. Quais são os passos que nós precisamos dar. Senhor, nós clamamos nessa manhã e nós Te pedimos a Tua orientação, a Tua direção, o Teu mover. Senhor, nessa manhã nós oramos e nós Te pedimos, Pai, conduza-nos, Senhor, por caminhos completamente aplainados na Tua presença. Senhor, nessa manhã nós apresentamos famílias aqui representadas e principalmente, Pai, o casamento. Ó Deus, os casamentos são a base da família. Ó Deus, e quantos casamentos, ó Pai, estão por um fio de finalizar. Ó Deus, mas nós oramos nessa manhã e nós clamamos, levanta sacerdotes segundo o Teu coração. Levanta homens, mulheres, conduzidos e guiados pela Tua presença. Levanta, Senhor, pessoas que o coração esteja completamente no Senhor. Levanta mulheres sábias, ó Pai, que tenham uma boca profética, que se levantem como atalaias dentro dos lares e dentro das casas. Resgata corações, Pai, endurecidos. Resgata, Pai, aqueles que estão distantes da Tua presença. Oramos, ó Deus, pelos filhos, filhos adultos, filhos, Senhor, jovens, adolescentes, crianças, bebês que ainda estão dentro do ventre. Oramos, ó Deus, para que a Tua boa mão se estenda sobre os nossos filhos. Livra, Senhor, das más decisões. Livra, Senhor, de toda opressão, de toda malignidade. Oh, Pai, traz para a Tua presença, Senhor, conduza, ó Deus, diante do Teu altar, para que os nossos filhos, Senhor, possam ser conduzidos e guiados pelo Senhor. Vai quebrando as barreiras, os empecilhos, arranca da vida dos nossos filhos, Senhor, toda mal influência, arranca da vida dos nossos filhos, ó Pai, todas as pessoas que estão desconectadas com o Teu plano e com o Teu projeto. Espírito Santo, faz a Tua obra, ministra vida, ministra restauração, ministra, Pai, o conhecimento do Senhor, que os nossos filhos não Te conheçam de ouvir falar, mas eles Te conheçam de caminhar contigo. Dê a eles experiências, ó Pai, para que eles possam se render aos Teus pés. Nessa manhã nós oramos, ó Deus, e apresentamos diante do Teu altar a vida emocional do Teu povo. Senhor, reestrutura o emocional, vai arrancando, Senhor, toda ansiedade, medo, angústia, aflição, e vai trazendo a paz de Cristo que excede todo e qualquer entendimento. Vai trazendo, ó Deus, vida, ânimo, coragem, capacitação, ó Deus, credulidade, uma fé no sobrenatural. Vai aquietando, Senhor, trazendo essa paz que o mundo não pode dar, essa paz que excede a todo entendimento.
Pai, nós oramos nessa manhã, nos dê estratégias, nos dê sabedoria, nos dê capacidade, Pai, para que nós possamos, ó Deus, nos mover debaixo da direção da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Nos conduza, Senhor, nos direciona, Senhor, nos capacita, Senhor, nos sustenta, Pai, nos mostra quando nós precisamos levantar e quando nós nos precisamos descansar, nos mostra, Pai, quando é tempo de guerra e quando é tempo de paz, nos mostra, Senhor, o tempo de avançar e o tempo de gerar quietude, nos mostra, Senhor, quais são as ações, quais são as atitudes que nós precisamos tomar em meio, Senhor, aos pilares da nossa vida. Quais são os passos, ó Pai, que nós precisamos dar em meio a tantas questões que precisam ser resolvidas. Nós apresentamos aqueles que entraram aqui doentes, enfermos, e na autoridade do Teu nome, nós repreendemos toda a enfermidade, doença, dor, mal-estar, em nome de Jesus. Desapareça, nós declaramos cura, restauração total e completa. Toca, Senhor, naqueles que estão enfermos. Toca, Pai, vai gerando cura, restauração, renovo, vida. Nós oramos, ó Deus, e pedimos ao Senhor sabedoria, ideias criativas, ó Pai, ideias dentro do nosso trabalho, ideias, ó Pai, no nosso profissional, que nós possamos crescer, desenvolver, ampliar, construir, nos reposicionar a cada dia na Tua presença. Eis-nos aqui, Senhor, ó Deus, e nós queremos ser completamente dependentes no Senhor, Pai. Oh Deus, nos leva para esse lugar de dependência, nos leva, Senhor, para esse lugar de comunhão, nos leva, Senhor, para esse lugar de proximidade, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém de novo. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Coloca para mim aí, de 0 a 100, o quanto você está funcionando com as atividades aí no jejum de Daniel. E eu vou procurar a palavra aqui que o Senhor me deu. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Números. Deixa eu olhar aqui. Números. %, Damares 90%, Cris Elaine 99%, glória a Deus 70%. Meu Deus, é isso aí, arrasou. Eucivane, glória a Deus. Giane Feitosa, Giane, eu tô vendo você correndo, hein? Arrasando, parabéns, hein? Coisa linda mesmo. Louvado seja Deus pela tua vida. E eu creio, né, que o Senhor, Ele vai... São pequenos detalhes que vão fazendo toda a diferença aí na sua jornada. Viu? Números 9. Versículo 15 em diante aqui. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dea, 90%. Cleo, 85%. Mesmo com as lutas, Rosilene, as lutas estão se levantando. Ainda não estou conseguindo atingir 100, mas vou conseguir em nome de Jesus. Minha irmã, mas dê os passos que você consegue, tá bom?
Gente, tem uma frase do Martin Luther King que eu uso muito comigo e com meus alunos também. Se você não pode voar, corre. Se você não pode correr, anda. Se você não pode andar, se arraste, mas não pare. O maior erro das pessoas é: eu não consegui fazer tudo, eu não vou fazer nada. Eu não dei conta de tudo, eu não vou fazer. Eu não posso fazer perfeito, então não vou fazer. Então, quantas pessoas, por não conseguir fazer tudo, por não conseguir fazer perfeito, por não dar conta, né, de detalhes, ele acaba não fazendo uma quantidade ou algo que realmente ia mudar a vida dele. Uma coisa eu tenho convicção, absoluta certeza: pequenas decisões e pequenos passos todos os dias vai fazer com que você construa novas realidades em Deus e em todas as áreas da sua vida. Pequenos passos todos os dias te leva para avançar. Não tem como você dar um pequeno passo todo dia e você permanecer no mesmo lugar. Vai ter uma hora que você vai avançar, vai ter uma hora que você vai ver que cada passinho daquele te levou para um novo nível, te levou para uma nova estrutura, te levou para construir algo novo. Só que as pessoas, elas acham que só as grandes coisas fazem diferença. Elas acham que só as coisas extraordinárias fazem diferença. E aí, ao invés de dar pequenos passinhos todos os dias em direção à sua transformação, elas esperam para dar um grande passo e nunca dá. Elas esperam para tomar uma grande decisão e nunca tomam. Elas esperam para subir de elevador e o elevador ainda não existe. E ela não tem coragem de dar um passinho na escada, um passinho de cada vez. E no meio do caminho, gente, eu falo assim: olha, começa onde você está, com o que você tem, porque no meio do caminho Deus vai te dar possibilidades e ferramentas melhores. Começa onde você está, com o que você tem, com as possibilidades que estão diante de você. Às vezes, o passo que você não deu, amanhã você vai dar. Amanhã você vai dar conta de dar aquele passo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer atividade física, eu comecei andando ao redor da mesa na minha casa e subindo e descendo a escada. Eu falei: não, eu vou tomar a decisão de cuidar da minha saúde. Aí eu corri ao redor da mesa, subi e desci a escada e fazia aquele exercíciozinho de YouTube. Foi lá que eu comecei. Depois eu fui para aquele CrossFit. Quase morri, mas eu fui. Aí eu fui dando passos. Aí eu fui para o Muay Thai de criança, porque eu não tinha horário, nos meus horários não encaixava fazer o de adulto, porque era noite. Então eu fui para o de criança. Comecei a fazer o Muay Thai com as crianças. Aí eu vi uma reportagem que a musculação é a atividade mais poderosa, mais incrível e mais assertiva para qualquer tipo de pessoa, mas principalmente para quem já fez 40 anos. Eu falei: pronto, então eu preciso de musculação. E aí eu fui para musculação. Mas aí eu comecei? Não comecei aqui. Quando eu comecei com as lives, eu não comecei assim. Quando eu comecei no meu trabalho, eu não comecei do jeito que eu comecei. Quando eu comecei a ministrar, eu não comecei como hoje eu sou. Então, é dar pequenos passos aonde você está, porque no meio do caminho, Deus vai te dar ferramentas melhores. A palavra de Deus diz assim, Números 9, versículo 15 em diante diz: no dia que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia: de dia a nuvem cobria e de noite tinha a aparência de fogo.
Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia e ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Mas quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partia. Espírito Santo, ministra o nosso coração, fala conosco, nos ensina a caminhar segundo o mover da nuvem do teu Espírito, para que nós possamos entender o caminho que devemos seguir no nome de Jesus. Enquanto eu estava orando, Deus me fez lembrar dessa palavra, dessa passagem, e eu corri, vim logo para ela, porque eu acredito em um Deus que fala, que conduz, que direciona, e Ele fala o que Ele quer e não o que eu quero. Quantas vezes eu já vim aqui com a minha palavra toda organizada, bonitinha, alinhada, e aqui Deus dizer: não, você não vai falar isso, e você vai trazer, tá? Outra palavra. Essa palavra que o Senhor quer ministrar ao teu coração hoje é para que você entenda o tempo de Deus, é para que você entenda a hora de Deus, é para que você entre em um lugar de sensibilidade. Sensibilidade à presença, sensibilidade ao Espírito Santo, sensibilidade à direção de Deus, sensibilidade ao mover de Deus, sensibilidade ao romper que Deus está fazendo na sua vida. Tem pessoas aqui que iniciaram um projeto de jejum, de oração, de busca, e parece que está uma bagunça na sua casa. Parece que as coisas estão virando de cabeça para baixo. Parece que tem coisas acontecendo, do nada começou a dar tudo errado. E eu quero te avisar, antes de dar certo, vai dar errado. Antes da coisa fluir para aquilo que é positivo, muitas vezes flui para aquilo que é negativo. Quando eu estou em um processo de mudança, antes de organizar, olha aqui, eu ainda estou no processo de organização, porque o restante do meu escritório não chegou. Eu mandei fazer o meu móvel, eu mandei fazer os móveis antes de eu mudar, e eu infelizmente vivi, né, uma situação que não era para eu ter vivido. Eu vivi aí um processo desafiador na minha entrega de imóveis, e eu precisei contratar outra pessoa para entregar, para poder fazer, né? Então paguei uma pessoa, infelizmente até o momento não recebi nem o móvel nem meu dinheiro, né? E eu já estou refazendo a minha rota, já estou reorganizando, né? Então, antes de ficar tudo lindo, eu estou tendo estresse, eu estou tendo dor de cabeça, eu tive que me posicionar de uma forma, depois me posicionar de outra forma, depois refazer algumas questões, depois tomar outras decisões. Então, assim, muitas vezes na nossa vida, em diversas áreas, quando a gente começa a se mover no reino espiritual, a gente começa a se mover naquilo que Deus está fazendo, parece que tudo fica bagunçado, parece que tudo, antes de melhorar, piora. Deus começa a trazer coisas que estavam escondidas, Deus começa a revelar muitas vezes o nosso caráter, Deus começa a trazer um nível de impaciência. Por exemplo, quando você está num jejum desse, começa a transparecer em você, né, e sair de você tudo aquilo que não era para estar em você. Você começa a perceber como você está agindo, como você está falando, como você está fazendo.
Então tem momentos na nossa vida, queridos, que nós achamos assim, não, eu vou começar a orar, vou começar a jejuar, vou começar a buscar, e tudo vai ficar tudo perfeito. Não, o inimigo, ele vai levantar para fazer você recuar desse lugar. Ele vai levantar para fazer você entrar no consenso de que, epa, quando eu estou buscando, parece que a coisa piora. E é nisso que ele quer que você acredite. É nisso que ele quer que você gere uma crença. Quantas pessoas eu já conheci que elas falam assim, quando eu estava no mundo, né, minha vida tudo era fluido, tudo dava certo, meu Deus, era uma vida maravilhosa. Quando eu me converti, parece que virou de cabeça para baixo, parece que tudo começou a dar errado na minha vida. Então, assim, às vezes eu fico pensando, né, se realmente vale a pena ficar na presença de Deus, se faz sentido, né, porque parece que está tudo bagunçado. Mas não sabendo ele que aquele tudo fluido que ele estava vivendo estava o levando direto para o inferno. Não sabendo ele que a vida dele eterna estava em jogo. Tavares está perguntando aí, pastor, o inimigo sabe nosso ponto fraco? Com certeza absoluta. Né? Então, diante das circunstâncias, das situações, nós precisamos ter crenças. Crenças que não se abalam diante das lutas. Crenças como todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque eu amo a Deus e fui chamado segundo o propósito que Ele tem para a minha vida. Eu preciso ter crenças de que o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Eu preciso ter crenças de como é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu preciso ter crença de que os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Eu preciso ter crenças de que o Senhor tem cuidado da minha vida, tem me sustentado, tem alinhado, aplainado o meu caminho. Que o Senhor tem aberto um caminho no deserto e tem feito gerar rio no ermo. Eu preciso gerar crenças de que o Espírito de Deus que habita em mim, Ele me sustenta, Ele me capacita, Ele me direciona, Ele me orienta. Eu preciso gerar crenças de que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu preciso gerar crenças que ainda que eu passe pelas águas, o Senhor está comigo, ainda que eu atravesse pelo fogo, o fogo não me queimará, ainda que eu entre na fornalha ardente, nem o meu cabelo será chamuscado, ainda que eu tenha que ser lançado na cova dos leões, o Senhor é o Deus que fecha a boca do leão. Só que o inimigo, ele quer mexer com as suas crenças. Só que o inimigo, ele quer mexer com as suas estruturas. Ele quer abalar você porque ele sabe que se você começar a se mover nessa ambiência de incredulidade, você não vai viver os planos de Deus. Se você começa a se mover nessa ambiência de incredulidade, ele tem acesso, ele tem autoridade, ele vai conquistando espaço na tua vida, no teu coração, na sua mente. Essa voz que você ouve que diz não vai dar certo, não vai conseguir, você não vai dar conta, essa voz não é sua. Essa voz é uma voz do inimigo para parar você. É uma voz contrária que faz com que você seja enfraquecido naquilo que Deus tem para a tua vida. E você precisa rebater a voz com a palavra de Deus. Como que Jesus rebateu a voz do diabo? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como que Jesus rebateu o inimigo? Com a palavra. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Por isso que nós precisamos
ruminar a palavra. Por isso que nós precisamos reverberar a palavra. Por isso que nós precisamos meditar na palavra. E nessa manhã, o Senhor mostra que existe uma nuvem sobre as nossas vidas. Existe um guia, um ajudador, um orientador, que é a nuvem da presença. Quando a nuvem desce, a presença de Deus se estabelece e mostra qual é o caminho. Só que nós precisamos ser intencionais para nossa entrada na nuvem. Olha aí, Camila falando, ó, toda vez que eu vou tomar uma decisão que não é da vontade de Deus, Deus vai usar pessoas, Camila. Deus vai usar pessoas para nos dar resposta, para nos guiar. Queridos, na verdade, Deus está falando o tempo inteiro. Nós que muitas vezes estamos ensurdecidos para a voz de Deus. Deus está falando, nós que precisamos estar atentos para ouvir a direção, a voz, a orientação. O que Deus está nos conduzindo, guiando, falando, orientando, direcionando. Essa nuvem da presença, ela descia, ela se estabelecia no meio do povo de Israel. Durante o dia ela fazia sombra e durante a noite ela se levantava como uma coluna de fogo. Durante o dia ela era a proteção do sol, mas durante a noite ela era aquela que esquentava aquele povo para que eles não morressem no frio do deserto. Essa nuvem fala da presença do próprio Deus. Essa nuvem fala da direção do Espírito Santo do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos estar atentos, porque tem pessoas aqui que a nuvem já se levantou do ambiente onde você está. Tem pessoas aqui que a nuvem já saiu do lugar onde você está e já foi para outra ambiência, mas você continua nos lugares que Deus não quer que você continue. Você continua estabelecido em territórios que Deus não quer que você fique. A nuvem já foi embora, a nuvem já te deu outra direção, mas você ainda está insistindo na mesma direção que você já estava tomando. Deus já te deu outro caminho, Deus já te deu outra direção, Deus já te deu uma palavra, mas você não se levanta para se posicionar diante da palavra que Deus já te deu. Essa nuvem, ela fazia com que o povo entendesse a hora de ficar e a hora de ir, a hora de descansar e a hora de trabalhar, a hora de mudar de lugar, a hora de se reposicionar, a hora de seguir a nuvem. Eles não faziam o que eles queriam, eles faziam a orientação que Deus estava dando. Um segredo da derrota: faz aquilo que você tem vontade. O segredo da derrota na vida de alguém: faz aquilo que você tem vontade. Faz tudo que você tem vontade. Faz tudo que você tem vontade, que você vai se tornar a pessoa mais derrotada da face da terra. Acorda a hora que você quer, come o que você quer, assiste o tanto de Netflix que você quer, não cuida do seu corpo, não cuida da sua saúde, não cuida da sua espiritualidade, vai na igreja quando você quer, faz o que você quer. Esse é o segredo do fracasso. O segredo do sucesso é ser conduzido, guiado, orientado pela presença, pelo Espírito Santo, pela nuvem da presença. Quando a nuvem da presença vem, quando a nuvem da presença se estabelece nas nossas vidas, o Senhor faz como está fazendo com Camila aqui. Ela está querendo tomar uma decisão e Deus vem dizer: pá, não é essa decisão não. Ó, realinha, reorganiza, se reposicione. Quando a nuvem da presença vem, às vezes a gente começa a dar passos
na direção que não era para dar. E o Espírito Santo vem e ele, ajusta, alinha e fala: esse é o caminho, andai nele. A nuvem da presença não deixa que nós venhamos nos perder em meio à jornada, em meio ao processo, em meio à caminhada. Vai ter o sol causticante? Vai. As provações vão estar lá? Vão. É mentira. Quando as pessoas dizem: não tem provação, não tem luta, não tem problema. Tem. Até na vida abundante, até na terra que mana leite e mel. Tem gigantes, queridos. Tem gigantes que você vai precisar vencer. E às vezes esses gigantes não estão fora, estão dentro. Às vezes esses gigantes não é o que está no exterior, é o que está no interior. Tem pessoas aqui nessa live que não estão sendo derrotados pelos problemas de fora. Não é. Não estão sendo derrotados pela luta, pelo problema, pela adversidade. Não é. Está sendo derrotado pelos medos que estão estabelecidos dentro de você. Pelos gigantes da ansiedade, da depressão. Pelos gigantes da incredulidade. Pelos gigantes da inconstância. Pelos gigantes que estão dentro de você, sitiando você e bagunçando toda a sua estrutura interna. E a embarcação, queridos, ela afunda. Não é por conta das ondas que estão fora, é por conta do nível de água que entrou dentro. E Deus te traz para lives como essa para te fortalecer, para te reestruturar, para dizer para você: entra na nuvem, entra na minha presença, segue o caminho que eu estou conduzindo, guiando e direcionando. Eu sou muito ativa nas minhas agendas. Eu sou a famosa pessoa da correria. Eu sou ativa. Esse é um perfil que Deus me deu. Então, na minha vez, ao invés de Deus dizer assim: vai, faz, não sei o que, Deus fala: isso aqui não, esse aqui também não, isso aqui não é para fazer. Entende isso? Tem pessoas que Deus está falando: vai, levanta, sai do lugar, se posiciona. Para mim, Deus já fala assim: olha, essa aqui você não vai fazer. É diferente. Deus vai lidar com cada pessoa da maneira diferente, mas nós precisamos entrar na nuvem. Nós precisamos ser intencionais de entrar na nuvem, de permanecer na nuvem. Se a nuvem não está, você também não deveria estar. Se a nuvem não desceu e não se estabeleceu, você também não deveria ter se estabelecido. Algum tempo atrás, eu estava numa correria, e eu meio que estava querendo dar uma ajuda para Deus. Sabe quando você fala assim: não, está demorando muito, né? Eu vou ajudar Deus aqui para poder ser mais rápido, para a coisa acontecer, para a coisa fluir. E eu lembro muito claro que Deus me falou na oração, muito claro. Ele falou assim: mas eu não preciso da sua ajuda. Eu não preciso da sua ajuda. Não precisa me ajudar, não. Para cumprir as promessas na sua vida, eu não preciso da sua ajuda. E me deu um choque de realidade. Só que Deus, ele continuou, ele não se calou. Ele continuou dizendo: eu não preciso da sua ajuda, mas eu preciso da sua cooperação. Eu não preciso que você me ajude. Eu só preciso que você coopere comigo. Deus não falou isso, mas eu vou clarificar para você nessa manhã. Deus estava dizendo para mim: eu não preciso que você me ajude. Eu só preciso que você não me atrapalhe. Sumaí, você não precisa me ajudar, não. Mas não me atrapalha. Não me atrapalha. Né? Mas ele não falou assim. O Senhor não falou assim. Mas ele disse: eu não preciso da sua ajuda. Eu só preciso que você coopere comigo.
Eu só preciso que você ouça a minha voz. E para ouvir a minha voz, você precisa entrar na nuvem. Você precisa ser intencional na entrada da nuvem da presença. Você precisa de quietude para ouvir a voz do Senhor, para ser conduzida pela minha presença, pelo meu espírito. Você não vai precisar ajudar Deus para que a promessa dele se cumpra na sua vida. Você não vai precisar ajudar Deus para que os projetos, para que as promessas que ele deu para você se cumpram na sua vida. Mas você vai precisar cooperar com Deus. Aquele povo, eles foram arrancados de um lugar de escravidão. Só que esse povo, eles não cooperaram com Deus. Eles foram arrancados de um lugar de escravidão. E Deus disse: Moisés, separa 12 espias para poder fazer um mapeamento da terra, para poder fazer esse reconhecimento da terra. Moisés separa 12 príncipes, eles vão reconhecer a terra. E quando eles voltam, 2 decidiram cooperar com Deus. 2. Mas 10 não cooperaram com aquilo que Deus estava fazendo, com aquilo que Deus estava orientando, com aquilo que Deus estava conduzindo. E eles falaram completamente contrário ao que Deus estava falando. Eles falaram completamente contrário a respeito daquilo que Deus havia orientado. Eles falaram completamente contrário diante daquilo que eles viram. Os olhos deles se fixaram na dor, no gigante, no problema, na adversidade, ao invés de se fixar na promessa. Eu quero perguntar para você nessa manhã: aonde os seus olhos estão fixados? Para onde você está olhando? Aonde você tem colocado os seus olhos? Para onde você está olhando? Você tem entrado nesse lugar da presença, ouvido a voz de Deus e obedecido à direção que o Espírito Santo tem te dado? Ou você está dando desculpas como: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ouvir Deus, eu não tenho tempo? Deus está te chamando hoje para que você entre na nuvem da glória. Deus está te chamando hoje para que você entre na nuvem da presença. Deus está te chamando hoje para que você se torne um cooperador, uma cooperadora de Deus em Cristo. Deus está te chamando hoje para que você não atrapalhe o mover, o agir e o manifestar de Deus na sua vida. Tem pessoas que têm atrapalhado o agir de Deus, atrapalhado com as suas declarações, atrapalhado com a sua incredulidade, atrapalhado com o medo. O medo é uma face da incredulidade. O medo é paralisador. Deus está dizendo: vai, e você fala: não, Senhor, tem muitos gigantes. Não, Senhor, não dou conta, não. O medo, muitas vezes, ele tem sido um agente do inferno para manter você no mesmo lugar, ao invés de você avançar diante a direção da nuvem da presença. A presença de Deus, ela vai te direcionar, ela vai te conduzir. Deus vai falar com você, Deus vai ministrar o teu coração, Deus vai te conduzir para que você ouça a voz do Senhor e que você possa adentrar nesse lugar. Eu moro de frente para o mar. Aqui da minha casa dá para ver um panorama inteiro do mar, coisa mais linda do mundo, a visão mais maravilhosa do mundo está aqui, bem na minha frente. Eu posso ver o mar, mas eu não posso ouvi-lo. Eu vejo o mar completamente, mas eu não consigo ouvir, porque eu estou longe. Mas se eu sair daqui
da minha casa, e eu começar a caminhar, eu vou andar 1,9 km, eu já medi. Eu vou andar 1,9 km, 1.900 metros. Eu vou estar na areia. E lá com muita nitidez, eu vou ouvir o barulho das muitas águas. Com muita nitidez, eu vou ouvir o barulho das muitas águas. Tem pessoas que não estão ouvindo o que Deus está falando, porque você está longe. Tem pessoas que não estão ouvindo o que Deus está falando, porque você não tem investido tempo para entrar na nuvem da presença. Tem pessoas que não estão conseguindo ver algumas coisas acontecendo, mas você não consegue ouvir com clareza qual é o caminho que você deve seguir. Deus está te chamando hoje para você ser intencional. Talvez você tenha que andar 1,9 km. Talvez você tenha que caminhar 1 milha a mais. Talvez você tenha que parar para ir para a madrugada, orar, dobrar os seus joelhos, clamar ao Senhor e dizer: Senhor, vem com a tua nuvem sobre a minha vida. Me guia, Espírito Santo. Qual é o tempo de permanecer e qual é o tempo de levantar? Qual é o tempo de calar e qual é o tempo de falar? Qual é o tempo de agir e qual é o tempo de ficar quieta? Me ajuda a discernir no teu espírito as fases, o tempo, o modo, de que maneira, para que eu não me perca em meio à jornada, para que eu não tente te ajudar e bagunce com aquilo que o Senhor está fazendo, para que eu não perca o time da nuvem, não perca a direção do teu espírito. Queridos, tem uma coisa que me chama muita atenção. Em um dia, Deus diz: entra na terra, eu vou dar para vocês como herança. Eles falam mal da terra e no outro dia, eles falam: agora subamos, possuamos a terra. Deus fala: não vai mais não. Ontem vocês iam vencer, mas hoje vocês vão perder. Olha isso. Deus diz: não vai mais não. Moisés fala com esse povo para não ir, que eles vão perder. Isso me chama muita atenção. Por quê? Tem um time certo. Tem portais celestiais que se abrem com especificidade. Tem portais e tem oportunidades na nossa vida que são muito específicas. E às vezes a gente não entra por ela. Era naquele momento que algo novo ia acontecer. Só que a gente perde o time. A gente perde a oportunidade. A gente não entende que a nuvem saiu do lugar e ela foi para outro lugar, e que eu preciso levantar junto com a nuvem, e eu preciso me estabelecer e permanecer dentro da nuvem. O time certo, a hora certa, os portais do reino espiritual. Queridos, só para você ter ideia, eu estava tentando trocar com Deus o meu horário de oração, e o Senhor falou: não, o nível de batalha espiritual que você está vivendo não é para você orar qualquer horário. Tem horário específico para você se levantar e você fazer guerra no reino espiritual. Se levante, não é opcional para você. A nuvem, ela se estabeleceu para mim, dizendo que você vai ter que se levantar todo dia, esse horário, e você vai ter que se mover nesse horário. Não é opcional para você. Foi essa palavra que eu recebi. Nesse momento de tantas guerras, ou você acha que o diabo está feliz? Se você nunca foi numa imersão que Deus me permite fazer no meu trabalho, você não tem noção do que acontece lá. Na última imersão chegou um momento de cura, que tinha mais de 40 pessoas vomitando. Tinha gente que estava vomitando sangue, vomitando cabelo.
o nível de batalha espiritual, o nível de guerra que se levanta. Quantas vezes me dá a sensação de, meu Deus, me ajuda, Senhor. É por isso, queridos, que eu preciso, além de orar, eu preciso de pessoas que orem. É por isso que tem um grupo de intercessão. Se você não faz parte desse grupo, eu já quero te convidar. Se você foi chamada pelo Senhor, porque se você não foi chamada pelo Senhor para poder orar, interceder, não precisa estar lá. Mas a importância da gente entender que tem níveis de guerra, tem portais espirituais. Quem faz parte da bruxaria, da macumba e sei lá o que mais, eles fazem rituais em horários específicos, estratégicos. Não é à toa. Nós, muitas vezes, como povo de Deus, nós somos muito displicentes, apáticos, indiferentes. A gente vive uma vidinha morninha, fuleiragem. A gente muitas vezes não tem compromisso, paixão por aquilo que nós estamos fazendo. Deus está chamando pessoas hoje para entrar na nuvem, para se estabelecer na presença, para ouvir a voz de Deus. Deus está chamando pessoas para quando Ele disser levanta, você tem coragem para levantar e obedecer a voz do Senhor. Para quando Ele disser para, você para mesmo quando você vai ficar no prejuízo. Quando Ele disser avança, é tempo de avançar. Você se levante para avançar. Deus está chamando pessoas hoje comprometidas e não apenas envolvidas com o plano e o projeto que Deus tem para você desde a eternidade. Tem pessoas que estão vivendo uma vida sem nenhum tipo e nível de comprometimento com você mesmo. Pessoas que não entendem o poder de permanecer na nuvem da presença. Na nuvem da presença. A presença vai te conduzir, a presença vai te guiar, a presença vai te direcionar. A presença vai dizer o tempo certo, a hora certa, o portal celestial está aberto. Ele vai dizer, entra, é agora, se mova, faz o que precisa ser feito, se reposicione. A nuvem da presença. É nesse lugar que nós precisamos estar. É nesse lugar que nós precisamos permanecer. E a palavra de Deus que nós lemos hoje diz assim: sempre que a nuvem se levantava, os israelitas partiam do lugar. Sempre que a nuvem descia, era ali que eles se acampavam. Conforme a ordem do Senhor, eles partiam, e conforme a ordem do Senhor, eles se acampavam. Conforme a direção de Deus, eles davam passos, mas conforme a direção de Deus, eles aquietavam. Conforme a direção de Deus, era tempo de cuidar do tabernáculo. Conforme a direção de Deus, era tempo de peregrinar. Discernindo em Deus qual é o nosso tempo. É tempo, Senhor, de avançar. É tempo de quietude. É tempo de me mover. É tempo de tomar decisão. Eu sei de uma coisa. Tem pessoas aqui que a nuvem já se levantou, mas que você ainda não tinha tido coragem para sair do lugar. Mas hoje, com essa palavra, Deus está impulsionando. Tem um rebuliço aqui dentro de você. Enquanto eu falo, o Espírito Santo, ele vai agir no seu corpo. Você está sentindo um rebuliço dentro de você. O Espírito de Deus dizendo assim: é tempo de sair desse lugar. O Espírito de Deus, a nuvem já saiu, mas você não tinha ido com ela. A nuvem já saiu, mas você não tinha se posicionado. Por conta do medo, por conta da incredulidade, por conta de o que vão falar, o que vão dizer, o que vão pensar. Mas hoje o Senhor está ministrando no teu coração. Segue a nuvem.
segue a minha direção, segue a minha orientação, segue aquilo que eu estou ministrando para você. E tem momentos, queridos, que Deus fala, que Deus orienta, que a gente nem consegue entender. Quantas vezes, diante das promessas tão grandiosas de Deus na minha vida, eu perguntava: como, Senhor? Como, Deus? Chegava a perder o fôlego. Como isso vai acontecer? Mas eu entendi que não é como, é eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Deus que pode mudar situações e circunstâncias. Eu creio que o Senhor tem o seu jeito de agir. Eu sei, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos estar orando, tá bom, Fábio? Que o Senhor possa trazer restauração no nome de Jesus. Irmã da cunhada. Amém. Nós vamos finalizar nossa live nessa manhã. E a palavra de Deus é: entre na nuvem e permaneça nela. Entre na nuvem da presença e permaneça nela. Aonde a nuvem descer, você desce. Aonde a nuvem seguir, você segue. Você é alguém que coopera com Deus em todos os aspectos. Os exercícios estão ficando no grupo do Instagram, é no canal do Instagram, tá bom? Se você ainda não tá, eu vou colocar no story e aí você entra. Entre na nuvem da presença e permaneça nela, tá bom? Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Eu quero orar por você, para que você possa se mover e ser intencional para entrar e permanecer na nuvem da presença. Senhor, nós oramos nessa manhã, nós queremos te agradecer por essa palavra e pela tua direção. Já queremos apresentar, ó Deus, essa moça que está dentro da UTI com hemorragia. O Senhor é o Deus que estanca, Senhor, todo o sangue. Ó Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue, cura, Senhor, restaura, toca nela, Pai. Senhor, para nós é impossível tocar nela nessa hora, mas para o Senhor é possível. E a oração, Pai, ela atravessa quilômetros, ela atravessa paredes. Ela, Senhor, é a arma mais poderosa, Pai, que existe, ó Deus, de eternidade em eternidade. Nós cremos que o Senhor é o Deus que trabalha em favor daqueles que no Senhor esperam. E nós clamamos, ó Deus, em favor dessa moça. Restaura a vida dela, Pai, e que nós possamos receber boas notícias de cura total e completa. Oramos nessa manhã para que nós possamos adentrar na nuvem da presença e permanecer nesse lugar. Ó Deus, que sejamos guiados, conduzidos pelo Teu Espírito. Que sejamos, ó Deus, como aqueles que ouvem a Tua voz e obedecem. Ah, Pai, tira toda a insensibilidade do nosso coração, tira toda a surdez espiritual, toda a cegueira, tira, Senhor, da nossa vida, Pai, tudo que nos atrapalha a adentrar e permanecer nesse lugar. Senhor, vai nos levando, Pai, e vai nos fazendo, Senhor, ser conduzidos pela Tua santa e doce presença. Oh, Deus, faz uma obra que ninguém pode fazer. Oh, Deus, recalcula a nossa rota, Pai. Aqueles que já viram que a nuvem da presença não está mais, que eles possam, Senhor, buscar e acompanhar, ó Deus, a Tua direção e a Tua presença. Conduz nesse dia, Pai, que esse seja um dia de tomada de decisão e de condução do Teu Espírito. Senhor, eis-nos aqui para ser obedientes à Tua voz. Nós queremos obedecer completamente a direção do Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. E amém, e amém, amém.